Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui que vos fala é Lionel. Hoje estamos cá para um novo react de uma música do Crono, N, Pokémon Radio Nova. Aqui pessoal, muito curioso. Eu por acaso não sei se ele literalmente chama-se N, se o nome dele é uma letra, ou se é um diminutivo. Do exemplo, o fato... Tipo, como exemplo, o L de Death Note, ele não chama-se L, ele tem um mesmo nome, que é Low Light, eu já não me lembro, é Low Light, não sei o que, alguma coisa assim, né? Só que ele usa um diminutivo, DL, para o pessoal não saber quem é, quem está por trás de, tipo, quem é, pronto, quem ele é. Eu não sei se o N é a mesma coisa, uma história meio similar, de, tipo, para não saberem quem é que está por trás dos planos, ele só usa N, estão a ver? Ou se ele literalmente chama-se mesmo N. Aí já não sei, vou pedir a vossa ajuda nos comentários, porque eu não conheço quase nada da lore do Pokémon. Eu do que conheci foi pelas músicas, né? E também graças aos vossos comentários, vocês vão indo me respondendo, vocês vão me explicando um bocadinho melhor, então vou entendendo um bocadinho mais. Então pronto, desta vez já o N. Eu, por acaso, não sei onde é que ele, tipo, em que parte ou em que Pokémon ele aparece. Não sei se é um personagem dos jogos ou do anime, da série. Eu acho que deve ser dos jogos, né? E também não sei em que jogo. Não sei se é um jogo mais recente, se é um jogo mais antigo. A música já faz 3 anos, então não sei se é um vilão que surgiu naquele momento e o Crono decidiu fazer uma música dele, ou se é um vilão que já existe há muito tempo e ele queria fazer. Porque um vilão ou um. Por acaso eu nem sei se ele é vilão. Então, tipo, eu digo vilão, mas nem sei. Ele pode talvez ser simplesmente um personagem que esteja connosco, mas o Crono gosta de fazer tipo os vilões ou os protagonistas. Então eu, para mim, ou deve ser o vilão ou o protagonista, não sei. Vou tentar descobrir, vou tentar entender. E pronto, que até a música chama-se A Radio Nova. Então ele tipo, é o líder de um local, né? Agora, o Nova não sei se é uma cidade ou se é tipo literalmente o mapa inteiro de um jogo em específico de Pokémon, onde o mapa é o mapa de Unova. Aí já não sei. Se vocês puderem me explicar as coisinhas e tudo, eu ficaria simplesmente agradecido. Então pronto, pessoal, vamos lá que estou muito curioso. Mas antes do react começar, muito importante, pessoal, deixem um like, subscrevam, ativem o sininho para não perder os próximos reacts. E se vocês quiserem, comentem, compartilham. E agora tem um botão do hype. Então se vocês quiserem me ajudar, eu ficaria simplesmente agradecido. E vamos lá, pessoal. 3, 2, 1, play. Aqui, mais ou menos. Isto tem a legenda, né? É. Ouvindo vozes, sei o que cada Pokémon pensa dentro do seu coração. Ele ouve os Pokémons? Então preciso ser forte pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão. Ei. Treinadores não deveriam existir. Por causa disso, a equipe Plasma vai agir. Ok. Meio tipo um anti-herói. Se querem que eu seja o salvador, eu serei. Mais do que seu salvador, você é. Ainda todo arrepiado. Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo, para mudar todo mundo e libertar. Ok. Temos um novo amanhã. Precisamos do Zekrom ou do Reshiram. Ok. O personagem é muito interessante, pessoal. Muito interessante. Do que se eu não estiver enganado, eu acho que ele é do jogo tipo Black and White, né? Porque eu tenho uma ideia que é o Zekrom e o Reshiram. Eu acho que é do Black and White. Eu não sei se o jogo tem uma tradução tipo de preto e branco, por acaso. Eu só me lembro do jogo tipo em inglês, Black and White. Mas, pô, pessoal, muito interessante. Quer dizer que ele tem uma conexão com os Pokémons. Não sei como é que faz que ele... Eu, por acaso, não sei se ele consegue, tipo, literalmente falar com eles ou ouvir eles. Tipo, do exemplo, tipo, tem Pokémons que talvez estão maltratados e ele consegue ouvir os Pokémons tipo, a sofrerem, a estar dentro da Pokébola e não quererem estar lá. Tipo, não sei se tem esse peso todo ou de, tipo, Pokémon se esforçar, tipo... Alguém tipo, pronto, forçar o seu Pokémon a lutar sabendo que o seu Pokémon não quer lutar. Não sei se tem essa profundidade, por acaso, mas pô, absurdo. E meio que para ele, tipo,
os Pokémon não são alguma coisa que tem que ser meio capturados. Eu quero libertá-los meio para que os Pokémons coabitam connosco, né? Tipo, que não sejam tipo, alguma coisa onde nós poderíamos capturá-los. Eles viveriam junto connosco. Tipo como hoje em dia os animais. Mesmo se hoje em dia, tipo, pronto, nós, entre aspas, também capturamos os animais, né? Mundo que eles pensem assim. Eles Ok, ele ouve mesmo os Pokémons. roubos, batalhas, maus tratos, até abandono e trabalho Ei. escravo. Como chamar isso de amizade se só se importam com o próprio Pô, tô lar? todo A arrepiado. injustiça começou quando o primeiro humano capturou um Pokémon dizendo que era melhor. E como não podem ver que é algo unilateral, que é decidido pelo homem e só. Verdade. Mas entendo que o mundo não funciona como num conto de fadas, onde eu digo e todos vão me aplaudir. Pô, oh, que personagem interessante. Hein? Ok, o Nova deve ser mesmo tipo um mapa. Uma zona específica. Vejo é o mundo natural, onde todos vivem em harmonia, mas separados é o mundo ideal, no qual eu dediquei minha vida. Lenda sobre um herói e um nova, que ao lado de um lendário mudariam a história. Será eu ou você? Será o meu ou você? Se mentiram para mim, qual o motivo de eu existir? Mas nem tudo é sobre isso. Enganaram? No fim, porque o mundo não é tão preto e branco. E... Durante minha vida toda me disseram, você é Pô, e que refrão, pessoal. Que refrão. Pô, Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo, para mudar todo mundo e libertá-lo, para termos um novo amanhã. Precisamos do Zekrom ou do Reshiram. pô, pessoal. Eu meio que entendi. Eu acho que ele é meio o vilão. Pô, eu não, talvez não sei, mas meio que ele parece tipo o vilão principal de Black and White. Porque tem uma parte que ele diz: será eu ou você? Meio tipo a falar com o jogador, né? Ele diz que tem uma história que é dita onde tipo as coisas vão acontecer, tipo a paz ou algo vai acontecer quando alguém vai ter tipo um dos dois lendários, estão a ver? E meio que ele tem um lendário e nós, tipo, o jogador também vamos ter um lendário. Agora, eu acho que podemos capturar um dos dois e ele meio que pega o outro. Nós, se pegarmos o Zekrom, ele fica com o Reshiram. Se nós pegarmos o Reshiram, ele fica com o Zekrom. Acho eu. Não sei se somos logo obrigados a ter só o Reshiram ou o Zekrom e ele só o Zekrom ou o Reshiram. Pronto. Mas parece que ele é meio tipo o vilão principal de Black and White. Parece. Agora, não sei, mas ele diz numa parte também que ele foi enganado. Então não sei se ele foi tipo enganado pelo pai. Tipo, o pai na real tinha outros planos e ele meio que, pronto, foi manipulado. Não sei se tem essa história toda. Não sei. Mas, pô, personagem muito interessante. Tipo, é uma filosofia que bem, tipo, que no mundo do Pokémon mesmo, tipo, na nossa vida, mas principalmente no mundo do Pokémon, dá mesmo tipo um pensamento em se refletir sobre isso. Muito interessante. Precisamos do Zekrom ou do Reshiram. Nunca pensei que Pokémons podiam dizer essas palavras. Eu Vê o bom lado. vivenciei incontáveis coisas durante essa jornada. Você me mostrou outras possibilidades e que não existe só minha realidade. Um jovem sonhador que fez por merecer. E esse jovem é Pô, você. está toda arrepiada, esquece. Pô, pessoal, que música. Adorei a música, adorei o personagem. Eu acho que, honestamente, isto aqui pode ser um dos meus personagens favoritos. Porque ele tem toda uma complexidade e mesmo tipo... Ele não só segue esse rumo, como ele também sofreu. Porque quando ele era criança ele ouvia os Pokémons. Eu por acaso não sei se o pai dele é alguém que é muito poderoso, por exemplo, que faz parte de uma organização.
que talvez podia maltratar os Pokémons e meio que ele, pronto, vivenciou isso. Tipo, não sei toda a sua história nessa parte, né? Meio que ele simplesmente ele ouviu os Pokémons que podiam ser maltratados, como ele diz, usado de escravos. Tipo, não era o que ele via não era uma amizade, era só um lado que se importava simplesmente com o seu próprio umbigo, não pensava nas emoções que os Pokémons poderiam emitir, sentir. Para eles eram simplesmente tipo, pronto, não é simplesmente só objetos, né? Mas para eles tipo, eu não tinha nenhum sentimento em volta dos seus próprios Pokémons. E o N meio que viu o outro lado da moeda com o jogador, tipo, meio que ele consegue ver que os nossos Pokémons são muito felizes de estarem connosco. Talvez, uma coisa assim, talvez. Não sei, mas pô, pessoal, que música. Adorei. Pô, absurdo. Deem vocês nos comentários mais coisas, mais informações do personagem. O que é que vocês acham do próprio N? Se também é um dos vossos personagens favoritos ou não. Eu, por acaso, adorei. Não sei, seria muito interessante um dia Pokémon decidir fazer um anime tipo um bocadinho mais a sério comparado ao que nós temos tipo de Pokémon, né? Onde tem muito pronto, os personagens usados nos jogos. Eu acho que poderia ser interessante. Eu acho que poderia dar um tom diferente à obra. Mas claro, tinha que ser duas coisas diferentes, né? Porque Pokémon hoje em dia que sai na televisão é uma coisa mais tipo infantil, tipo, eu acho que tem muita coisa real na obra, né? Mas quando somos mais crianças não prestamos muita atenção. Mas pronto, tipo, seria interessante fazer uma coisa mais profunda, mais tipo, mesmo um anime, uma coisa um bocadinho mais séria. Eu acho que seria muito interessante, mas pronto. Vamos aqui à ficha técnica: letra, crono, voz, crono, mixagem e masterização, Mix by Tech. Auxiliar de mixagem foi o ST James, vozes do coral, então tivemos o Shiny, a Annie, o Taka, o Aoki, a Ment e o Bazara. Na edição tivemos o Alu Editor e o Nitrolas e o Tichan. O beat foi um side beat, thumbnail o Zerado, a ilustração foi o OK Minari, capa do Spotify foi Hideki Editor e as legendas por Irlan Derrick. E pronto, pessoal, honestamente não tenho mais nada a acrescentar. Espero que vocês tenham gostado do react. E digam o que é que vocês acharam, recomendações se vocês também quiserem em volta do Pokémon, não sei, mas pronto, deixam um like, subscrevam, ativem o sininho para não perder os próximos reacts e vejo na próxima. Fui!